Olá, tudo bem com você? Será que a grama do vizinho é mais verdinho mesmo? Vamos lá bater um papinho? Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora, de novo, a Elisa aqui, batendo aquele papinho com você. Então, pessoal, como eu botei no tema aí hoje, né? A grama do vizinho é mais verdinho. Será que a grama do vizinho é mais verdinho mesmo? Será que não é a sua grama que é mais verdinho? E por que a grama do vizinho é mais verdinho? Não é? Quantos de nós, eu, você, todos, acho que todos que são humanos, são normais, já passaram por essa situação? Achar que sempre o vizinho ou aquele seu colega de trabalho, de escola, onde for, ele é bem melhor do que você, ou ele tem melhor do que você, ou você olha mais para ele do que aonde você chegou. O que será que está acontecendo? Que você só está olhando para o seu amigo que está crescendo, para o seu amigo que está prosperando, para o seu amigo que chegou a tal nível que talvez você já chegou um dia, ou que talvez você tenha um sonho de chegar. Por que a grama do vizinho é mais verdinha? Quantas vezes as pessoas só olham aonde a pessoa está, não o caminho que ela percorreu até chegar ali naquele lugar. Os obstáculos que ela enfrentou, o que ela passou até chegar ali. Quantas vezes há pessoas que se indignam, que ficam iradas, com ódio, com raiva, porque alguém prospera, porque alguém cresce, porque alguém está indo bem na vida, porque alguém alcançou o que aquela pessoa não alcançou. Porque alguém chegou a tal nível no seu trabalho, na escola, entre os amigos, em algum lugar, e aquela pessoa não conseguiu chegar, ou era um sonho e nunca alcançou aquele sonho, ou nunca conseguiu chegar. Mas quem disse que ela não pode chegar? Ela pode chegar sim. Pode. Todos nós podemos ter a nossa grama verdinha. Ontem teve uma mensagem lá na igreja que o pregador dizia assim. Acho que você que está aí do outro lado conhece a história de Ana, esposa de Eucana, que está lá no livro de 1 Samuel, quando Ana tinha um sonho de ter uma criança, de ter um bebê, de ter um filho, que futuramente ela teve, né, o seu filho Samuel, que foi uma promessa de Deus. Como foi a história de Ana, né, e Penina, que era aquela que caçoava dela, que apontava para ela, que ela sofria e chorava, porque Eucana, que era o esposo das duas, que naquele tempo podia, né, tinha essa liberdade aí, por algumas situações, era a cultura naquele país, naquele lugar, então era permitido. Hoje, no Brasil, e enfim, não é permitido por lei. Existia um homem com 2 mulheres oficialmente. Mas o que houve? Ana não podia gerar filhos. Eucana gerou filhos. E Ana, em uma oração e umas lágrimas, pediu a Deus, falou para Deus o que desejava o seu coração e o que ela queria. E Deus, né, nesta oração que Ana fez em lágrimas e pediu a Deus, e no tempo e na hora certa, Deus concedeu o seu sonho. Deus deu Samuel de presente o milagre da vida para Ana. Mas antes de Ana chegar até ali, ser tão amada por Eucana, seu esposo, e fazer de Samuel, né, uma promessa de Deus, o sacerdote, que coisa mais linda, um sonho de toda mulher naquela época. O que aconteceu foi que Eucana, ela caçoava de Ana. Ana passou muitas lágrimas, muito sofrimento. Ela teve um percurso a enfrentar, umas lutas, umas dificuldades, até chegar àquele nível. Até a sua grama agora está
verde, está linda, está maravilhosa, de olhar para o seu filho Samuel e se alegrar que Deus lhe levou ao auge de um sonho, de uma vitória. E aquilo me encantou, me encheu o coração e disse: é verdade, Senhor, a grama de todas as pessoas podem ser verdes, basta elas sonharem, lutar pelos seus sonhos, dobrar os joelhos, orar e confiar e crer que existe um Deus que pode todas essas coisas. E aí eu me recordei, me lembrei também de uma história que fala do filho pródigo na Bíblia. Talvez você já ouviu essa história. E ali quando se fala sobre o filho pródigo na Bíblia, queridos, nós vemos a história de um pai que tinha 2 filhos e tudo que o pai tinha era deles. Tudo pertencia ao pai, era deles, por direito. E o que acontece é que um filho, ele larga de mão toda a riqueza, conforto, carinho, amor, tudo que o seu pai tinha para ele, lhe dedicava, ele tinha ali em mãos. E ele abre mão de tudo e quer ir dar uma volta ao mundo, passear pelo mundo, e se distanciou de todos e de todos, achando que o mundo, que a alegria passageira, o amor, a alegria e o prazer direcionado em outro sentido seria tudo na vida. E não foi. Porque o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer não são riquezas, não são alegrias passageiras, não. São alegrias eternas, são o amor eterno, que foi justamente o que o seu pai lhe dava. Era o que ele tinha ali no seu dia a dia. Não era só a fome, não era só os bens, não era só isso. E aí, depois que ele volta, o seu pai abre seus braços e diz: filho, pode vir que as portas estão abertas. Servos, prepara um banquete, porque hoje nós vamos comemorar a volta do meu filho. E nessa situação, aí entra de novo o clima da grama do vizinho é mais verdinho. Quando seu irmão mais velho, que nunca saiu do lado do seu pai, estava sempre ali, ele ficou com ciúme, com inveja. De alguma forma, ele se irou e se indignou. Por quê? Eu aqui todo o tempo, Senhor, todo tempo eu estou aqui humilde do teu lado, te amo, meu pai, tudo presente, tu nunca fez uma festa dessa para mim. E aí o seu pai vem e diz: filho, tudo que eu tenho é teu, tudo pertence a ti. Não precisa, o que ele quis dizer em outras palavras, não precisa nem você me pedir. Não precisa você se lamentar, você invejar o que eu vou fazer para o teu irmão, o que eu estou fazendo por ele. Tudo que eu tenho é seu. Você está no bom caminho, você não está na boa direção. Desfrute do que você tem em suas mãos. Era tudo que ele estava dizendo para o seu filho mais velho. Ele não precisava sentir ciúme, inveja do seu filho porque estava com a grama agora verdinha, que antes não existia grama verdinha. Não tinha grama verdinha, mas agora que ele voltou, a grama voltou a ficar verdinha. Você não precisa olhar, filho, para a grama do seu irmão que está verdinha, não. Não precisa fazer isso. O gramado todo é seu também. Então, pensando nessa situação, foi que me lembrou a palavra de Deus. Novamente, o terceiro versículo que eu trago para você sobre a grama do vizinho ser mais verdinha e que não é. Aqui no livro de Salmo 37, você pode ler depois do versículo 1 em diante, mas eu vou ler aqui do versículo 4. Versículo 4 da palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará.
e ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor. Olha que coisa linda. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera no seu caminho. Olha aí. Por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira. Abandona o furor, ou seja, a raiva. Não te enfades, não fique cansado com isso, pois isso só levará à prática do mal. Veja o que pode causar o ciúme, a inveja, a ira, o rancor no coração de uma pessoa. Até mesmo prejudicá-la, como José. Ele teve ciúme e inveja. Os seus irmãos tiveram ciúme e inveja de José lá em Gênesis, quando talvez você já conheça a história de José, não é? Quando tentaram prejudicar José, mas Deus foi lá e o exaltou no momento e na hora certa. Ele passou por lutas e dificuldades, mas Deus, ele levantou e exaltou e mostrou para os irmãos de José: ei, José não, José é meu, José é um escolhido meu. Que diz aqui nessa palavra que nós devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar os nossos sentimentos em relação à nossa grama. Ainda está começando a crescer, talvez. Ela está pequenininha, ela precisa ser regada, ela precisa pelo processo do tempo. Mas ela também vai ficar verdinha. Talvez ela já ficou, secou. Talvez ela ainda vai chegar a ficar, mas ela vai ficar verdinha também, dependendo dos meus cuidados, da minha visão de ótica, da forma que eu ajo, da forma que eu vejo, da forma que eu penso, da forma que eu falo. Porque Deus é dono de tudo e todas as coisas. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, diz a palavra de Deus. Ele lê até os nossos pensamentos, imagine as nossas palavras e as nossas atitudes. Então, diz aqui a palavra de Deus: deixa a ira, abandona o furor, não te enfades, por isso só levará à prática do mal, porque os malfeitores serão exterminados da terra. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Veja só que Deus tem promessa. Deus tem um melhor para mim e para você. Eu li aqui até o versículo 9. Do versículo 4 ao versículo 9. 5 versículos, mas você pode ler todo depois, tá bom? É o Salmo 37. Então, queridos, o gramado do vizinho não é mais verdinho do que o seu. O seu gramado também é verdinho. E se ele ainda não é, ele vai chegar a ficar, se você cuidar e zelar dele. Quando nós temos o nosso gramado verdinho, também temos que cuidar, para que ele não fique amarelo, para que ele não resseque. Nós também devemos cuidar do nosso gramado verdinho e não do gramado dos outros. Deixe cada gramado nas mãos de Deus, porque Deus, ele cuida de tudo, ele vê tudo. Ele está presente em todos os lugares. E Deus, tudo que ele tem para mim, para você, para todos nós, são bênçãos e vitória. E cada vez que nós nos aproximamos de Deus, as mãos de Deus nos guardam e nos protegem. Existe uma taça de Deus, a taça da ira. E existe a taça do amor e da misericórdia. Quais são as taças que nós estamos enchendo? Deus está presente. Então é essa mensagem que eu deixo para o teu coração nesta noite. Amém? Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Quando você olha para Deus, você consegue ter uma visão ampla do gramado, não do teu vizinho ser verde, mas o teu gramado também está verdinho. Que Deus te abençoe.
O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Salmo 23. Pai querido, Pai santo, eu te peço por esta pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. Pai, ser com ela, abençoa ela, ajuda ela no seu caminhar, na sua vida, Senhor, na sua jornada. Pai, em nome de Jesus, lança no abismo toda a ira, todo ódio, todo rancor, toda a seta inflamada do adversário contra a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o seu caminhar, abençoa a sua jornada e que seu gramado, Senhor, esteja verdinho para a honra e a glória do teu santo nome em sua vida. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo.